porém os melhores testes têm 70% de chance de dar um diagnóstico real para esse atleta. Antes de partir para os testes específicos, tem dois termos que eu quero explicar para vocês, que vocês precisam entender. Sobre como é que na pesquisa, na literatura, eles determinam se um teste é eficaz ou não. Primeiramente, nós temos a sensibilidade, onde vai ser a capacidade do teste de identificar corretamente quem tem um acometimento. Já a especificidade vai ser a capacidade do teste de identificar corretamente quem não tem um acometimento. Por exemplo, o exemplo que eu vou dar vai ser a do próprio LCA, onde, por exemplo, num teste de gaveta anterior, que é um teste muito conhecido, a sensibilidade do teste de gaveta anterior, como ela é determinada? Se 100 pessoas têm lesão de LCA e o teste indica corretamente que 90 delas têm a lesão do LCA, quer dizer que a sensibilidade dele é de 90%. A sensibilidade e a especificidade vão de 0 até 100%. Já a especificidade é o contrário. Se você fizer o teste em 100 pessoas que não têm lesão de LCA e o teste acertar que 95 delas não têm, a especificidade dele é de 95%. E o que isso vai dizer exatamente? Digamos, por exemplo, que um teste tem uma sensibilidade baixa, de, por exemplo, 30%. Isso quer dizer que o teste ele tem dificuldade de reconhecer quem realmente tem o acometimento. Portanto, se você fizer o teste no atleta e der positivo, isso pode ser um falso negativo, porque o teste justamente ele tem uma dificuldade de identificar quem tem o próprio acometimento. Falso negativo não, perdão, falso positivo. Se vocês quiserem entender um pouco mais como nos estudos eles determinam a sensibilidade e especificidade destes testes, isso aqui são alguns dos estudos que nós estudamos para fazer essa apresentação, onde envolve meta-análise, desenvolvimentos clínicos para esse tipo de estudo. Bom, partindo agora para os testes em si, começando pelo ombro. Em 2022, na disputa do bronze feminino, a suíça Joana, ela teve uma lesão no ombro direito em que impossibilitou ela de jogar a partida. O que foi que aconteceu? Durante a partida, ela deslocou o ombro. E nós temos exatamente alguns testes para indicar pessoas que têm frouxidão ligamentar que pode aumentar a chance de você ter uma luxação. O primeiro deles que nós temos é o teste do sulco, onde ele vai avaliar instabilidade inferior ou multidirecional do ombro, relacionado principalmente à frouxidão cápsula ligamentar. Muito comum na nossa prática da desportiva encontrarmos, por exemplo, goleiros ou atletas de handebol que já luxei meu ombro 10, 15 vezes. Eles vão ter justamente essa frouxidão, o que vai causar a instabilidade. O teste do sulco, como ele funciona? Você vai sentar o paciente ou deixar ele em pé, com o braço relaxado ao lado do corpo, uma mão, você vai estabilizar o ombro dele e com a outra você vai fazer uma força para baixo, fazendo uma tração inferior no húmero. Aí, se você observar um sulco visível entre o acrômio e a cabeça do húmero, o teste é positivo. Ele tem uma alta sensibilidade de 93%. E aqui, ó, esse é o ombro do atleta antes de aplicar o teste, e aqui é depois. Você consegue ver claramente o sulco após você fazer a tração inferior. Em seguida, nós temos o teste de apreensão, onde ele vai avaliar a instabilidade no ombro também. Em casos de luxação recidivante, laceração do manguito rotador ou lacerações posterior do glóbulo glenoidal. Primeiramente, você vai posicionar o atleta deitado em decúbito dorsal, mantém o braço dele em 90 graus de abdução e você vai lentamente uma rotação externa controlada. Você vai observar que com o posicionamento do ombro nessa posição que está na imagem, o atleta ele vai ter duas reações. Principalmente essa aqui. Aí tu pode fazer ele vai ter essa cara. O que ele vai ter exatamente? Desconforto ou medo.
Muito Porque fácil mandar a justamente galera de essa novo. posição Porque sempre tá é onde entrando deixa o gente, tá? ombro A gente dele 38, mais a gente tá 100%, instável, ela vai estar com onde é a 40%. posição principal onde ele tem a luxação. Esse teste, ele tem uma sensibilidade de 72% e uma especificidade de 96%. Pode falar, Vinícius. Rapidinho, galera, para quem está entrando agora e também para quem já estava desde o começo, a gente está gravando a reunião, tá? E, bom, é para estar gravando, né? Tá tudo certo, Giovanni? Tá gravando? Só para não falar besteira. Pronto, beleza. A gente está gravando a reunião e para quem se inscreveu lá no Docs que a gente disponibilizou, a gente vai disponibilizar depois a gravação completa da reunião, tá? Então, se alguém entrou e não está inscrito, depois dá uma voltadinha lá na bio do nosso Instagram, tem o link do Forms, porque aí quando terminar a reunião, a gente envia para os e-mails que estão lá cadastrados, tá? Desculpa interromper, Arnaldo, mas pode seguir. Sem problema. Em seguida, também pensando nessa instabilidade, porque os dois testes anteriores que eu disse, eles vão analisar uma instabilidade multidirecional do ombro geral. Já o teste de gaveta anterior, o que muitas pessoas não sabem, que também existe um teste de gaveta anterior para o ombro, ele vai avaliar a instabilidade anterior especificadamente, onde, onde você vai posicionar o atleta em pé ou sentado, colocar uma mão sobre a clavícula e a escápula, estabilizando o ombro, e com a outra mão você segura a cabeça do húmero, onde você vai exercer uma força na direção anterior e você vai observar a translação da cabeça do húmero em relação à glenoide. E em que casos esse teste vai dar positivo? Se você analisar uma translação maior no lado, por exemplo, eu estou testando o lado esquerdo e o lado esquerdo é onde ele já teve a luxação. Você vai analisar o braço direito e depois o lado esquerdo. Se o esquerdo tiver uma translação maior do que o braço sadio, isso positivo o teste. E também se a translação posterior do lado que teve a lesão for maior também. A sensibilidade desse teste é de 78% e sua especificidade de 91%. Bom, saindo um pouco da questão da instabilidade e da frouxidão ligamentar, o que esses três atletas têm em comum? Basicamente, comum. Durante a sua vida como atleta, todos eles tiveram um certo sintoma de dor no ombro relacionado a alguns possíveis diagnósticos, sendo eles o impacto subacromial, ou a bursite ou a tendinopatia do manguito rotador. Os testes que eu vou falar em seguida agora, todos eles vão identificar que o atleta tem um desses três, mas nenhum deles é capaz de identificar, ele tem bursite, ele tem impacto subacromial. Apenas o teste não é capaz de diagnosticar se ele tem algum desses três distúrbios. É isso, pô. Mas, primeiramente, nós temos o teste de Nier, onde é um teste que você vai posicionar o atleta em pé, você vai estabilizar a escápula dele com a mão, enquanto a sua outra mão levanta o braço dele de maneira passiva. O atleta não vai aplicar força. Em seguida, o examinador vai aplicar a flexão até a amplitude máxima e, caso o atleta relate dor, positiva-se o teste. O teste de Nier tem uma sensibilidade de 72% e uma especificidade de 60%. Aqui. Uma mão você estabiliza a escápula, enquanto a outra, passivamente, você eleva o ombro do paciente ao máximo da amplitude. Em seguida, nós temos o teste de Hawkes-Kennedy, que vai ser um teste que também vai avaliar esses três distúrbios que eu citei anteriormente. Só que ele é um pouco diferente. O atleta vai estar em pé, o examinador vai manter o braço do atleta em 90 graus de elevação, com rotação neutra e fletido em 90 graus, vai apoiar o cotovelo do atleta e vai realizar uma rotação interna de maneira passiva. Na literatura, existem duas maneiras de ser feito. Ou o examinador
leva passivamente o membro ou o próprio atleta ele solta o braço. Porém, essa soltura do braço sozinho pode aumentar a dor porque é um movimento muito brusco da queda do braço. Então, é preferível que faça de maneira passiva. A positividade do teste também se dá por dor no ombro. Sua sensibilidade sendo de 80% e sua especificidade de 56%. Aqui a imagem, onde o posicionamento inicial e após a rotação interna passiva feita pelo próprio fisioterapeuta. Em seguida, esse teste, muitas pessoas conhecem ele por teste de Jobe, outras conhecem por teste de lata vazia. É o mesmo teste, ele só tem nomes diferentes em cada literatura, mas é o mesmo teste. Ele é usado especificadamente para avaliar tendinite ou lesão no músculo supraespinhal, onde você vai posicionar o atleta em pé, ele vai levar os braços a 90 graus, aduzir eles horizontalmente a 30 no plano escapular, com os polegares apontados para baixo. Por isso que se chama de lata vazia, porque é como se a tampa da lata estivesse para baixo. Aí o que seria o lixo iria cair e ficaria vazia. Aí o examinador vai aplicar uma pressão de cima para baixo sobre os braços do atleta e ele tem que manter os braços. Na presença de dor ou de diminuição de força, onde o atleta, os braços vão caindo, isso positiva-se o teste. A sua sensibilidade é de 88% e sua especificidade de 62%. Porém, juntamente do teste de lata vazia, tem o de lata cheia, onde o atleta vai ficar na mesma posição, só que em vez dos braços estarem, o polegar está apontando para baixo, vai estar apontando para cima, que seria a lata cheia. Esse teste ele vai ser menos doloroso do que o lata vazia e vai ser um pouco mais específico na lesão, porque ele vai causar uma menor compressão no tendão. E a mesma coisa, se o paciente relatar dor na resistência, positivo-se o teste. Em seguida, o que essas três imagens têm em comum exatamente? Nas três, nós temos atletas praticando esportes, um tipo de esporte específico, que esse tipo de esporte ele tem uma nomenclatura que está crescendo cada vez no decorrer dos anos, que se chama os esportes overhead. Os esportes overhead são esportes caracterizados por movimentos acima da cabeça, repetitivos e amplos, onde um dos principais movimentos desses esportes é a rotação medial e lateral. Portanto, decidimos trazer aqui alguns testes específicos para essas musculaturas, tanto dos rotadores internos quanto dos externos. Primeiramente, nós temos o PAT, que é um teste para avaliar especificadamente os rotadores externos do ombro, principalmente o infraespinal, onde o atleta posiciona-se em pé, ele é realizado de maneira unilateral, onde o paciente irá realizar uma rotação externa do ombro, enquanto o fisioterapeuta aplica uma resistência no sentido da rotação interna. O teste ele vai se positivar em caso de dor ou em diminuição do atleta à queda do braço. E aqui, o que é interessante de eu falar sobre esse teste? Vocês estão vendo claramente, o teste tem uma sensibilidade de 8%, o que é muito baixo. Porém, ele tem uma especificidade de 100%. Por que eu trouxe esse teste, mesmo ele tendo uma sensibilidade tão baixa? Bom, segundo a guideline da JOSPT de 2022 sobre diagnóstico, cuidado médico sem ser cirúrgico e reabilitação em tendinopatia do manguito rotador, ele trouxe alguns estudos muito importantes nessa guideline. O primeiro, de Gies Mervick, ele trouxe que o teste de Hawkes-Kennedy e o de Nier, eles já são suficientes para confirmar ou excluir se o paciente tem tendinopatia do manguito rotador. Porém, uma revisão sistemática de Liagat et al., incluindo um estudo de uma qualidade muito alta, ele diz o seguinte: nós temos 5 testes, o Hawkes-Kennedy, o Nier, o arco doloroso, o Jobe e uma rotação externa com resistência, que seria justamente o Jobe.
Se desses 5 testes, se 3 derem positivo, já confirmado a tendinopatia do manguito rotador. Não há nem a necessidade de se fazer os outros 2. Portanto, você tá lá, fiz Rox Kennedy, deu negativo, NIR negativo. Aí você vai testando o arco doloroso, o Job e o PAT. Em seguida, outra musculatura importante nos esportes overhead é o subescapular, um dos principais musculaturas da rotação interna do ombro, onde o paciente vai estar sentado, ele vai colocar o braço nas costas e o intuito é ele afastar as costas, a mão das costas, o que justamente é o movimento da rotação interna. Tem o teste sem resistência e com resistência. Primeiramente, você deixa o atleta fazer sozinho. Caso ele não refira a dor, você testa novamente, só que dessa vez realizando a resistência para a rotação interna. Em caso de a positividade se dá no caso de dor ou em diminuição da força desse atleta. Sensibilidade desse teste sendo de 22% e uma especificidade de 94%. E, por fim, para finalizar o ombro, nós temos um teste, que é o teste de Egerson, que ele vai avaliar a lesão da cabeça longa do bíceps, onde o paciente vai estar em pé, o braço flexionado não, o cotovelo flexionado em 90 graus, palma da mão virada para cima e basicamente ele vai tentar fazer uma flexão e uma supinação ativa do cotovelo enquanto o examinador ele aplica uma resistência. Ele vai fazer a flexão e a supinação porque justamente são os movimentos do bíceps braquial. Portanto, se ele sentir uma dor no sulco intertubercular, com ou sem impotência funcional, caracteriza a resposta positiva do teste, onde sua sensibilidade é 32% e sua especificidade de 88%. Aqui uma imagem mostrando exatamente onde ele vai referir a dor, que é na origem da cabeça longa do bíceps braquial, e aqui ele fazendo o movimento. Esse teste ele é muito importante, pois mesmo ele tendo, como vocês podem ver, uma sensibilidade baixa, essa é uma lesão muito comum em ginastas, pois eles são... Esse esporte ele é um esporte que acaba utilizando muito do bíceps braquial, tanto na sua forma concêntrica como excêntrica. Partindo agora para o cotovelo, primeiramente, relacionando um pouco com o próprio teste de Egerson que eu falei anteriormente, nós temos o teste de Hooke, que ele é um teste para avaliar a ruptura do bíceps braquial, onde o atleta vai estar em pé ou sentado, enfim, cotovelo fletido a 90 graus, aí você vai pedir que ele realize uma supinação isométrica. E com o seu dedo indicador, em forma de gancho, você vai lá no paciente tentar ganchar o próprio tendão do bíceps, o tendão distal do bíceps. Caso você não consiga agarrar o tendão, positivo-se o teste de ruptura. A sensibilidade dele é de 81% e sua especificidade de 80%, ou de 100%. Em seguida, nós temos esses dois atletas de beisebol. O da esquerda é chamado de Ten Rainey e o da direita é um atleta super famoso japonês chamado Shohei Ohtani. O que eles dois têm em comum? Ambos tiveram lesão do ligamento colateral medial, ou também, especificadamente, o ligamento colateral ulnar do cotovelo. Onde, como nós podemos testar se a pessoa está tendo um estresse, ou está tendo dor ou alguma ruptura parcial ou total desse ligamento? Através do teste de estresse em valgo, onde você vai posicionar o atleta sentado, o cotovelo vai ficar ligeiramente fletido, ele não pode ficar totalmente flexionado. Você vai aplicar uma força de lateral para medial, que é justamente o movimento de valgo. De lateral para medial. Caso o paciente queixe-se de dor, ou você visualmente vê uma frouxidão ligamentar, positivo-se o teste. O teste ele tem uma sensibilidade de 64% e uma especificidade de 50%.
E nós temos o contrário, que é o teste de estresse em varo, que ele vai analisar o ligamento colateral lateral ou o ligamento colateral radial, onde o paciente ficará na mesma posição e você aplica uma resistência de medial para lateral. Sensibilidade e especificidade mesma do estresse em valgo. Bom, dos testes de cotovelo, nós temos um famosíssimo teste, que é o teste de cotovelo de tenista, onde esses dois tenistas da imagem, o Rafael Nadal e o Andy Murray, eles dois tiveram muitos problemas do cotovelo durante a sua carreira, o que acabou tendo que afastar ambos do próprio desporto. O que as pessoas comumente chamam de teste de cotovelo de tenista, na verdade, são muitos testes. Na pesquisa da literatura, você provavelmente vai achar 3 testes diferentes, onde você vai realizar manobras diferentes, mas todos eles são chamados de cotovelo de tenista. Porém, todos eles têm a mesma base, que eles vão avaliar a epicondilite lateral através do mecanismo do extensor radial curto do carpo, que é uma musculatura que se insere justamente no epicôndilo lateral. Portanto, eu decidi trazer apenas esse, que é o teste de Mills, onde ele vai avaliar tanto a epicondilite lateral como uma possível bursite radiohumeral. O paciente vai estar sentado, o cotovelo e o punho flexionado, os dedos em extensão e mantém o punho na posição pronada. O paciente vai tentar estender o punho contra uma força para dar flexão do examinador. Caso haja reprodução de dor ao longo do epicôndilo lateral, positiva-se o teste. Esse é um teste que tem uma sensibilidade de 53% e uma especificidade de 100%. E juntamente do cotovelo de tenista, nós temos o cotovelo de golfista, onde ele vai ser para avaliar a epicondilite medial, que o principal músculo que nós vamos testar nesse teste é o flexor radial do carpo, que é uma musculatura que se insere no epicôndilo medial. O paciente vai estar sentado, o cotovelo ligeiramente flexionado, a mão supinada, o atleta vai tentar fazer uma flexão do punho contra a sua resistência. Em caso de dor, o teste positiva-se para a epicondilite medial. Porém, tem uma certa problemática sobre esse teste. Não existem estudos sobre sensibilidade e especificidade desse teste. Não é conhecido ainda, não se sabe se esse teste realmente é o mais adequado, porém, na literatura ele é o único que nós temos. E é comumente utilizado na prática clínica, porque ele justamente você vai testar uma musculatura que se insere no epicôndilo medial. Então, a grande probabilidade do paciente ter epicondilite medial é grande por esse processo. Por fim, para nós fecharmos o membro superior, nós temos o punho, onde 2 atletas também já tiveram problemáticas na sua carreira, tiveram que parar o próprio desporto por conta de problemas no punho. O primeiro dele à esquerda tem o Eric Swanson e à direita tem a Alyssa Ritchie, que ela é levantadora de peso das Olimpíadas. Ambos eles tiveram o mesmo problema, chamado síndrome do túnel do carpo, onde o síndrome do túnel do carpo nós vamos testar principalmente pelo teste de Fallen, onde o paciente sentado ou em pé, ele vai aproximar o dorso das suas 2 mãos, assim, e fazer uma flexão forçada dos punhos. Esse é o teste de Fallen. Além do de Fallen, existe o Fallen invertido, onde ao contrário de colocar os dorsos da mão e aplicar e fazer uma flexão do punho, você vai aproximar a palma das mãos e fazer uma extensão dos punhos. Caso o atleta ele sinta uma dor irradiada no antebraço ou localizado no próprio túnel do carpo, positiva-se o teste. Aqui, mostrando exatamente o teste de Fallen, onde vai aproximar o dorso das mãos e fazer forçadamente a flexão do punho, e o Fallen invertido, onde você aproxima a palma das mãos e realiza a extensão forçada. O Fallen ele tem uma sensibilidade de 68% e uma especificidade de 73%. Já o Fallen invertido,
ele tem uma sensibilidade de 74% e especificidade de 92%. Além disso, nós temos o teste de Filkstein, que ele vai ser um teste para avaliar tenossinovite estenosante de Dickerven e uma possível risartrose. O atleta ele vai fechar o punho com o polegar para dentro, embaixo dos demais dedos, e ele vai ativamente realizar um desvio ulnar. Caso o paciente refira a dor, positiva-se o teste. Inicialmente, o teste você pode deixar o paciente fazer de maneira passiva, e em seguida, caso ele não refira a dor, você testa fazendo uma resistência, onde a sensibilidade desse teste é de 64% e uma especificidade de 75%. Bom, pessoal, a gente vai entrar agora na parte de coluna e membros inferiores. Como vocês estão vendo, são bastante testes, são muitas informações. Então, assim, eu peço para vocês tanto prestarem atenção mesmo, e se tiverem dúvidas, vocês podem levantar a mão, podem interromper a apresentação, perguntar, não tem problema nenhum, tá? O importante é o que a gente quer mesmo é passar esse conhecimento para vocês e que não restem mais dúvidas para ninguém. Então, a partir de agora, a Gabi vai passando nessa parte de coluna, depois ele vai apresentar membros inferiores, aí como eu falei, se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem levantar a mão, podem perguntar sem problema nenhum, beleza? Vamos lá. Boa noite, gente. Alguém sinaliza aí que dá para me escutar, só para mim saber aqui. Tá dando. Tá dando para te escutar. Tá certo, obrigada. Boa noite, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre coluna e quadril. Existem muitos testes, principalmente para quadril, mas eu optei por colocar aqui os que a gente pode aproveitar no ambiente desportivo, tá certo? Arnaldo, pode passar. Antes da gente iniciar realmente os testes para coluna, eu queria trazer aqui para a gente o caso de Darlan Romani, que ele é campeão e finalista olímpico de arremesso de peso. Ele ficou fora das Olimpíadas de 2024, ele pediu para sair por um caso de hérnia de disco. E aí, eu pegando esse caso, se ele chegasse para a gente no consultório, não tivesse já o diagnóstico, o que é que a gente poderia fazer? E aí eu trouxe 2 testes que ajudariam a gente a chegar nesse diagnóstico de hérnia de disco. Pode passar. Que o primeiro teste é o teste do LASEG, também conhecido como teste de elevação da perna reta. Ele é um exame clínico bem utilizado para a gente verificar tanto irritação da raiz nervosa na região ombro-sacral, associado com dor lombar, radiculopatias, usado para hérnia discais também. E a execução dele é bem simples. Com o paciente em decúbito dorsal, com a cervical e a cabeça em posição neutra, o examinador vai auxiliar o paciente a fazer essa flexão de quadril com o joelho estendido, manter o tornozelo em posição neutra, então a mão vai ter essa pegada no início, no finalzinho do tornozelo ali, mantendo o pé em posição neutra e estabilizando o quadril para evitar rotações e compensações. Passa aí, por favor, Arnaldo. E aí, os critérios para o teste dar positivo se essa dor que ele sentir for uma dor radicular, que ela irradia até abaixo do joelho, e se essa dor se manifestar entre 30 a 70 graus, tá certo? Agora, uma coisa que a gente precisa ter cuidado, né, na execução desse teste é do paciente não confundir essa dor com dor por encurtamento. Então, por encurtamento ali da posterior, a gente tem que ter esse entendimento. Então, se for realmente uma dor que irradia, que tem uma extensão maior, sai da lombar, pegando até a região do joelho, isso sim é uma dor, um sinal positivo para esse teste. Se for aquela dor ali, dele tá sentindo que tá o músculo em si fadigando ali, doendo do encurtamento, é um sinal negativo, tá certo? E aí eu trouxe esse artigo, que eu peguei ele no PubMed, se eu não me engano. Ele é bem recente, tem de 2024, e ele traz, além de algumas descrições do teste, de variações dele,
ele traz um pouco da sensibilidade e da especificidade do teste de elevação de perna reta ou o teste de LASEG, caracterizando a sensibilidade dele entre 72% a 97% e a especificidade dele de 11% a 66%. Passa, por favor. E aí, o próximo teste que a gente tem é o SLAMP teste. Ele também serve para avaliar tecidos neurais, especialmente na região lombar. É um teste dividido em etapas. Então, se o paciente, na primeira etapa, ele já começar a sentir dor ali, a gente não precisa reproduzir e dar continuidade às demais etapas, tá certo? Esse teste também auxilia a gente na identificação da hérnia de disco, porque ele vai causar tensionamento ali das raízes nervosas. E aí são 3 passos para executar ele. O primeiro passo é pedir para o paciente sentar com a coluna reta, os joelhos encostados na borda da maca. E aí a gente vai pedir para o paciente, quando ele estiver todo alinhado, colocar as mãos dele para trás, ou seja, nas costas, e fazer uma flexão total de tronco. E aí essa flexão total de tronco vai ser auxiliada, intensificada, com o terapeuta empurrando ainda mais esse tronco para frente, sempre mantendo o quadril alinhado. E aí, se só nessa flexão de tronco ali total, ele já sentir a irradiação do nervo, da dor, a gente não precisa passar para as próximas etapas. Mas se ele ainda não sentiu ali, aí a gente vai para a segunda etapa. Passa o slide, por favor. Aí a segunda etapa o paciente ele vai manter essa flexão de tronco, vai manter o auxílio do terapeuta ali nessa manutenção da flexão. O terapeuta vai pedir para o paciente fazer uma extensão de joelho e vai auxiliar ele fazendo uma dorsiflexão do tornozelo, que vai aumentar ainda mais a tensão nervosa das raízes nervosas ali. Se ele sentir essa manifestação de sintomas, a gente não precisa passar para a última etapa. Se ele ainda não sentir, a gente vai pedir para ele fazer uma flexão de cervical e aí vai auxiliar ainda mais, tanto na flexão de tronco, na manutenção da dorsiflexão e na flexão de cervical. Se o paciente tiver a reprodução dos sintomas, em qualquer uma dessas etapas, é positivo para o teste e um indicativo, sim, de hérnia de disco. Ele tem uma sensibilidade entre 44% a 87% e especificidade de 23% a 63%, principalmente no diagnóstico da compressão, de compressão sintomática da raiz nervosa lombar. Aí eu vou pedir para Arnaldo passar agora. Tem um vídeo. Vou pedir para ele adiantar para o minuto 1, que aí tem um vídeo do profissional mostrando a execução do teste de uma forma direta, tá certo? Follows this sequence. The patient is then asked to fold the hands behind the back and slump into lumbar and thoracic flexion while maintaining the head erect. Then, gently apply overpressure over the shoulders with one arm and ask the patient to bring the chin to the chest. Add overpressure to this triple flexion position with the hand and ask the patient to actively extend the knee on the affected side. E aí, fazendo por último a extensão de joelho e vai auxiliar fazendo a dorsiflexão do tornozelo. Pronto. E aí, esses dois são os testes que eu separei para a gente fazer para a coluna, específico para a hérnia de disco, usando justamente o caso do exemplo de Darlan, que ele é um atleta de elite, que precisou ficar fora das Olimpíadas, que é basicamente o auge do esporte, né, da competição esportiva, que um atleta sempre quer estar, por causa da hérnia de disco. Então, claro, a gente sempre precisa ali para uma hérnia de disco, até para ver em que nível está a hérnia de disco, se está como protusão, se está como extrusão. Seria realmente bom o exame de imagem, mas a gente já conseguiria ter uma noção do que poderia estar causando se, por exemplo, Darlan chegasse no nosso consultório, tá certo? Pode passar. E aí a gente passa agora para quadril. Para quadril, como eu falei, tem muitos testes.
mas eu escolhi, se não me engano, foram 6 testes, eu acho. Foram os que eu achei mais importante, que acontecem com mais frequência no âmbito esportivo. Pode passar, Arnaldo. E primeiro que eu escolhi foi o teste de Faber. O teste de Faber, ele é uma ferramenta de triagem. Ele também é conhecido como teste de Patrick, tá certo? Ele é uma ferramenta de triagem passiva. Ele é utilizado para reproduzir dor e identificar sintomas, disfunções musculoesqueléticas no quadril. Ele avalia o quadril fazendo a posição de uma flexão, uma abdução e uma rotação externa combinada junto com uma pressão. A execução dele é bem simples também. A gente vai pedir para o paciente em decúbito dorsal, posição neutra inicialmente, com as 2 pernas esticadas. O lado sintomático dele, ou seja, o que ele sente dor, a gente vai pedir para ele formar meio que um 4, o formato de um 4, seja com uma flexão, uma abdução e uma rotação externa de do membro inferior sintomático, colocando o tornozelo dele em cima do joelho contralateral. E aí o terapeuta vai apoiar uma das mãos nesse joelho que ele está formando, fazendo formato de 4, que está com o joelho flexionado, e a outra mão na espinha ilíaca anterosuperior, e vai pressionar esse joelho para a abdução. Se o paciente sentir dor, seja na linha articular, na virilha, na região posterior da sacroiliaca, é um sinal positivo para a síndrome do impacto, tá certo? Um artigo de 2020 de Schneider, ele avaliou com exatidão esse teste para um diagnóstico de alguma disfunção sacroiliaca dolorosa. Então, esse teste ele tem a sensibilidade de 50% e a especificidade de 56%, tá? Passa, por favor. Aí eu trouxe agora o teste de Fadir. O teste de Fadir, ele tem uma coisa bem específica. Ele tem uma sensibilidade muito alta, de 99%. Só que ele tem baixíssima especificidade, 5%. Ou seja, se der positivo, se o paciente reproduzir uma sintomatologia, reproduzir uma dor, ele não vai dizer com exatidão o que é que está acontecendo ali para aquele paciente. Ele é muito utilizado para a síndrome do impacto femoroacetabular. Só que como ele tem baixíssima especificidade, se ele der positivo ali, não quer dizer que ele realmente tem a síndrome do impacto femoroacetabular. Só que por que eu mantive esse teste? O teste de Fadir, ele é muito utilizado na clínica, muito mesmo. Tanto no desporto, como na clínica no geral. Inclusive, no simpósio que teve esse final de semana de quadril e joelho, um fisioterapeuta, Flávio Brick, que é especialista em reabilitação de quadril, ele falou que ele usa ainda muito esse teste, mas mesmo assim ele destacou que ele tem pouquíssima especificidade. Tem muita acessibilidade, como eu falei, são 99%. Então, se ele der negativo, realmente ali o paciente não tem nada, e se ele der positivo, ele realmente tem alguma coisa. Então, é bom nesse sentido. Como ele é muito utilizado na prática, eu resolvi manter ele, tá certo? Ele é muito fácil também de executar. O paciente deitado na maca, o terapeuta vai fazer uma flexão de quadril, uma rotação medial e flexão de joelho. E vai fazer uma adução junto com a rotação. Se o paciente sentir dor na região da virilha, é positivo, tá certo? Ele também indica impacto mecânico ali na região sacroiliaca. Pode passar. E aí eu trouxe um caso, assim, na verdade não é nem um caso, são situações que são muito recorrentes. Acho que Vinícius, Arnaldo e Hélio já devem ter visto bastante no Botafogo. E quem acompanha o mundo do futebol é o caso da pubalgia. Ela é muito recorrente, principalmente nos atletas de futebol. Eu trouxe 3 exemplos aí, que é o de Arrascaeta, o de Kaká, que ele precisou... Os 2 ficaram fora, só com tratamento conservador conseguiram resolver, mas Richarlison, ele precisou ser afastado e fazer uma cirurgia no pubis,
porque só o tratamento conservador não surtiu o efeito desejado. Também nesse simpósio que a gente teve, os meninos conhecem, eu não sei quem mais aqui conhece ou acompanha, Dr. Glauber, que é um médico ortopedista, especialista no esporte. Ele deu uma palestra sobre pubalgia e ele falou justamente que é uma enfermidade muito comum em atletas de futebol. Ele falou que nos homens, principalmente a sintomatologia, era dor na virilha, na região do pubis, que irradiava também para os testículos. Então, é mais fácil assim, da gente identificar no homem do que na mulher. Na mulher, ele ainda falou que era necessário a gente descartar primeiro outras patologias, como síndrome do impacto, estresse mecânico na região da sacroiliaca, para depois, se a partir do momento de descartar todas essas, a gente chegasse na pubalgia. Mas aí, vamos supor que a gente tem também esses casos aí, chegou um desses atletas com essas queixas de dor na virilha, dor na região do pubis, se for um atleta homem, que irradia para o testículo. E aí, o que é que a gente vai fazer? Vai passar. Eu separei o teste de Grava. Ele serve justamente para a gente verificar a pubalgia. Ele é um pouco semelhante, ele lembra um pouquinho o teste de Faber na posição do membro inferior. O paciente vai começar deitado, com as duas pernas esticadas, vai dobrar a perna sintomática, ou seja, a perna que ele sente dor, apoiar também no joelho. O terapeuta vai fazer o mesmo movimento, com uma mão no joelho que está dobrado, a outra na espinha ilíaca anterior. Vai fazer o movimento de empurrar a perna para fazer a abdução, enquanto o paciente, a diferença de Faber é que o paciente, ele vai ter que fazer em conjunto uma flexão de abdômen. Se o paciente referir essa dor na virilha, ou ele nem conseguir fazer a flexão de abdômen por tamanha dor, é um sinal positivo para a pubalgia, tá certo? Pode passar. E aí também tem o teste squeeze de adutor. Ele serve tanto para a gente verificar essa dor na virilha, como força de adutores. O teste de squeeze, ele tem meio que duas etapas ali. É a mesma coisa do slump. Se um der positivo, já referidor, a gente não precisa fazer o segundo. Se ele não referir, a gente pode fazer o segundo. O primeiro é com as pernas esticadas, o paciente em depto dorsal, com as pernas esticadas, o terapeuta vai colocar o antebraço um pouco superior, um pouco acima do maléolo medial, e vai pedir para o paciente fazer força para fechar a perna, ou seja, para aduzir a perna. Se o paciente já relatar dor na região da virilha, é positivo. Até também para fraqueza de força de adutores, se ele não conseguir fazer essa adução. Se ele não sentir nada, a gente pode pedir para o paciente flexionar o joelho, colocar a mão o antebraço entre os joelhos e pedir para ele também fazer essa força para fechar, ou seja, a adução no membro inferior. O mesmo relato de dor na virilha ali significa que é positivo para essa dor na virilha, essa região, essa fraqueza de adutor, tá certo? Pode passar. E aí eu trouxe o teste de Trendelenburg. Por que eu trouxe o teste de Trendelenburg? Ele é utilizado para a gente verificar fraqueza de abdutores médios do quadril, principalmente o glúteo médio. Todas as pessoas, independente de serem atletas ou não, precisam de um glúteo médio forte, porque ele é estabilizador do quadril. Mas, principalmente, atletas precisam dessa musculatura ali forte para evitar compensações. E tanto compensações como disfunções musculoesqueléticas, principalmente ali na região do quadril, de membro inferior, de joelho até também, porque o glúteo médio é um músculo importantíssimo para a marcha. Então, ele é muito fácil também de ser realizado. A gente vai pedir para o paciente ficar em pé, de frente para o examinador, no caso, ele de costas para o examinador.
vai pedir para ele retirar uma perna do chão e vai verificar se o quadril dele, a pelve, cai. Se ela cair, é um sinal positivo, ou seja, o paciente tem fraqueza do glúteo médio, ele não está conseguindo sustentar essa cintura pélvica, sendo necessário fazer o fortalecimento e um trabalho para essa musculatura. O teste de Trendelenburg, ele tem uma sensibilidade de 55% e uma especificidade de 70%. Pode passar. E aí tem um vídeo do paciente, do moço, mostrando a execução do teste. Ó, ele levantando a perna, tá vendo que o quadril ele tá desnivelado, ele tá subindo. É uma das possibilidades, ou o quadril subir ou o quadril descer. Ele forçando, tá vendo como seria? Which can be an indicator for weak hip abductors on a standing leg or an unstable hip due to hip dislocation, for example. Okay, this was Pode passar, Renato. E aí, por último, eu trouxe o teste de Thomas. O teste de Thomas, ele serve para verificar encurtamento de flexores de quadril. Da mesma forma do Trendelenburg, é essencial para a gente ter um entendimento de como está o paciente, para evitar compensações, assimetrias muito grandes de sinergia, até para a questão de comparação de quadríceps com posterior, por exemplo, principalmente em atletas, para não haver compensação e o aumento do risco de lesões durante uma competição, durante um sprint que ele tiver que dar no campo ou na quadra. A gente vai verificar o encurtamento dos flexores de quadril. Vai pedir para o paciente flexionar, deitar em decúbito dorsal, em posição neutra primeiro. Vai pegar a perna que ele sente alguma dor, flexionar, meio que abraçar essa perna, levar ela o máximo que ele conseguir para perto do tronco. E a outra perna vai continuar estirada, estendida. Se essa perna que está estendida não conseguir ficar em contato com a maca, como está aqui na imagem mostrando o que seria o teste normal, se ele conseguir manter assim a perna em contato com a maca, ótimo, zero encurtamento. Mas se acontecer o que está na parte de baixo, na segunda imagem, o paciente levantar essa perna para conseguir aproximar a perna que está dobrada do tronco, é um sinal positivo do encurtamento dos flexores de quadril. Então, é um indicativo ali que a gente precisa trabalhar o alongamento dessa musculatura para evitar compensações e assimetrias sinergéticas, tá certo? Vou pedir para Arnaldo passar, que tem um vídeo também desse. This is going to be a video on the patients with the tight iliopsoas. To hold it afterwards. A gente consegue ver que ele, assim que ele levanta a outra perna para flexionar, ele já levanta a perna que está estendida. Então, sinal que deu positivo e está realmente bem encurtado. E aí a gente pode fazer bilateral, tá certo? Até para ter comparativo de como está. E aí esse foi o último teste que eu trouxe de quadril. Eu vou passar para Hélio falar agora um pouquinho sobre o membro inferior. Boa noite, pessoal. Tá todo mundo conseguindo me ouvir aí? Tá dando para fazer um legal aí para mim, Arnaldo, Vinícius. Tá. Show, beleza? Agora a gente vai entrar na parte do membro inferior, tá certo? Dos principais testes e mecanismos de lesão que vão levar a gente a fazer esses testes, tá certo? A apresentação daqui vai se basear nisso, em alguns mecanismos de lesões, os principais que acontecem no membro inferior, e como a gente pode intervir com estratégias de teste para diagnosticar possíveis lesões, tá certo? Pode passar para mim, Arnaldo, por favor. Bem, primeiramente, falando do joelho, né, vou falar um pouco sobre meniscos, lesões meniscais, e já entrando como acontece esse mecanismo de lesão, ele acontece em esportes que envolvem forças rotacionais e de cisalhamento, que vão ser aplicadas nessa articulação, enquanto o pé ele vai fixar no chão e acontece um movimento de pivô. A gente sabe que os meniscos eles são importantes estruturas anatômicas para absorção de impacto, inseridas ali na tíbia, na articulação femorotibial, vai estar ali, né, nessa região, vai absorver o impacto e também as rotações que ocorrem no joelho quando esse joelho flexiona. A gente sabe que a articulação do joelho é um gínglimo, em flexão e extensão ela só faz esse movimento
Porém, quando o joelho ele tende a fazer a sua flexão, ele consegue ganhar graus de rotações. E não é algo que foi para o joelho fazer, né? O joelho não foi criado para isso. E a partir desses graus de rotações mais acentuados que existem no esporte e que são explorados por certas posições de modalidades específicas, podem vir a ocorrer essa lesão meniscal. Passa para mim aí, Arnaldo, para o nosso primeiro teste. O teste de McMurray, ele serve para detectar essas lesões meniscais que geralmente causam rupturas ou arranhos no menisco, tanto medial quanto lateral, que vão causar dor, bloqueio e alguns estalidos nos atletas ou pacientes. Passa aí para mim para a gente ver o passo a passo. Bom, o paciente ele vai estar em decúbito dorsal, deitado numa maca, e fletir o joelho para ser avaliado em sua ADM máxima possível. O terapeuta vai fazer essa flexão completa do joelho do atleta e vai fazer essa rotação. E o examinador ele precisa palpar a linha articular por baixo do joelho. Aqui, o examinador vai vir aqui por baixo e palpar essa linha articular nas laterais, tanto na parte lateral quanto a medial, e vai realizar a rotação interna ou externa da perna durante essa extensão. Enquanto ele vai fazendo a rotação, ele vai estirando o joelho para fazer essa rotação. E a rotação interna, ela vai testar o menisco lateral, porque ele vai ser estirado nesse momento, enquanto o examinador vai rotacionar a perna para a medial, o menisco lateral ele vai ser estirado. E aí a gente vai conseguir averiguar a situação dele. E o contrário, enquanto está fazendo a rotação lateral, vai ser avaliado o menisco medial. Esse teste ele possui uma especificidade uma sensibilidade de 64% e uma especificidade de 67%. Isso para o menisco medial, para o menisco lateral, perdão. Já a sensibilidade e a especificidade para o menisco medial, ela é maior do que o lateral. 90% de sensibilidade e 81% de especificidade. Pode passar, Arnaldo, por favor. Outro teste que existe para diagnosticar possíveis lesões meniscais são o teste de Apley, que é utilizado para detectar essas lesões, principalmente algumas rupturas ou degenerações que vão causar dor e limitação funcional do joelho. É um complemento junto com o teste de McMurray para tentar fazer uma avaliação mais completa. Pode passar o passo. O paciente ele vai estar dessa vez em decúbito ventral, de barriga para baixo, encostado em uma maca ou em alguma cama, e a partir daí, pode passar, Arnaldo, o terapeuta ele vai estabilizar a coxa do paciente com uma das mãos e realizar uma compressão e uma rotação sobre o joelho do atleta. Para a lateral, vai mesma coisa, mesmo passo a passo. Vai fazer a rotação lateral, estirar o menisco medial, e quando ele fizer a rotação medial, vai estirar o menisco lateral, vai ter esse inverso. E quando ele faz a compressão, no momento que o joelho está aí apoiado para baixo, quando ele faz a compressão, ele está testando os meniscos. Enquanto o terapeuta fizer uma tração, vai testar os ligamentos que estão envolvidos nessa região. Colateral tibial, colateral lateral, também cruzados, podem ser averiguados. Contudo, a especificidade e a sensibilidade dele é para o menisco. E aí a gente tem 61% de sensibilidade para os meniscos e 88% de especificidade. Pode passar para mim, por favor, Arnaldo. Bom, fechando a parte de menisco, uma coisa que eu não falei anteriormente, mas já foi falada durante a reunião, que eu apenas queria repetir, né, frisar na cabeça de vocês. Esses testes, eles vão ajudar a gente a diagnosticar. Sim, show de bola. Deixa eu abaixar só um pouquinho aqui mais a câmera. Esses testes vão ajudar a gente a diagnosticar possíveis lesões. Sim, contudo, eles não são a única ferramenta que a gente vai utilizar para detectar uma lesão ou não. Principalmente se a gente estiver falando de articulação, que é o objetivo da reunião, da maioria dos testes, pelo menos. A gente sabe que é necessário também um complemento de outros mecanismos, outras ferramentas, por exemplo, os exames de imagem, falando especificadamente do mecanismo de lesão do ligamento cruzado anterior, do LCA. A gente vai conseguir detectar, ter uma avaliação muito mais completa por um exame de imagem, no qual, durante uma ressonância, uma ultrassonografia, a gente vê a continuidade do ligamento, se o ligamento está completo, cruzando a articulação, cruzando os ossos entre o fêmur e a tíbia. Os testes que a gente vai ver a seguir vão ajudar, sim, você, estudante de fisioterapia ou até fisioterapeuta, para identificar se há uma ruptura total, uma frouxidão ou até uma ruptura parcial. Mas a gente só vai poder cravar a lesão, né, por completo se a gente tiver um exame de imagem
outra ferramenta que ajude a diagnosticar. Então, o teste ele vai dar um direcionamento vai ligar um alerta na sua cabeça como fisioterapeuta de que, ó, tem algo errado aqui nessa articulação, vou pedir um exame de imagem para ver se a minha possível suspeita ela foi concretizada. E aí o mecanismo de LCA, junto com o do menisco, né, acontece por rotação. Acontece quando a tíbia ela faz a sua translação anterior, ela é empurrada para frente com o joelho travado. O pé do atleta, ele trava no chão, a tíbia vai para frente e acontece uma rotação medial do joelho. Vou passar um vídeo aí que vocês vão conseguir ver bem claramente essa lesão. Tira só o som, Arnaldo, não sei se tem, para não poluir. Aí, esse é um atleta de basquete, do Golden State Warriors, o Klay Thompson. Podem perceber aqui, na hora que ele faz o pouso, repete para mim, por favor, Arnaldo, o joelho dele vai para frente e entra para dentro. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior na hora, isso foi numa final de NBA, então prejudicou muito o time dele, e ele passou mais de 8 meses para se recuperar. Tranquilo? Aí os testes que vão ajudar a diagnosticar essa possível lesão, essa possível ruptura total ou parcial. O primeiro a gente tem o teste de Lachman, que ele é utilizado, né, justamente para identificar o LCA, e é o teste clínico mais sensível para essa lesão, com uma especificidade de 98% e uma especificidade de 96%. Pode passar aí para mim, Ana. E como é que executa ele? O paciente deitado sobre uma maca ou uma cama, com o joelho fletido entre 15 e 30 graus, o examinador vai estabilizar o fêmur com uma das mãos, a sua mão distal vai estabilizar o fêmur, e a sua mão proximal vai segurar a parte proximal da tíbia. E quando segurar a parte proximal da tíbia, vai realizar essa translação anterior. Em outras palavras, vai puxar a tíbia para cima ou para frente, e aí ele vai conseguir identificar uma frouxidão. E aí, como é que a gente identifica, ou pelo menos o terapeuta, ele vai ter esse insight na cabeça dele de que possa haver uma possível lesão ali naquele local. Comparando, ele vai comparar o joelho possivelmente lesionado, danificado, com o joelho sadio, com o joelho que o atleta não estiver sentindo nada. Então, se um joelho do atleta ele tiver bem frouxo e o outro tiver rígido, né, normalmente como se espera, então possa ser que naquele joelho mais frouxo que o fisioterapeuta identificou, há uma possível lesão. Agora, se o fisioterapeuta fizer e der frouxidão em um joelho e for fazer no outro joelho e também der essa frouxidão, essa folga, muito provavelmente isso vai ser da anatomia do próprio atleta que ele possa sofrer com uma frouxidão ligamentar. Então, esses testes até servem também para os de menisco, que eu já havia falado anteriormente. É sempre bom comparar um membro sadio com um membro lesionado, para a gente não ter questões de falsos positivos. Tá certo? Pode passar. Outro teste para o ligamento cruzado anterior é o de pivot shift, pode passar. Que o paciente ele vai estar em decúbito dorsal, com o quadril em leve abdução, não totalmente aberto, e o joelho estendido. Aí o examinador vai segurar o calcanhar com uma mão e vai aplicar uma pressão em valgo nessa parte lateral do joelho e realizar uma rotação interna da tíbia, ou seja, ele vai fazer como se estivesse amassando um pano, só que uma mão vai estar instalando no tornozelo e vai fazer essa contra-rotação. E entre 20 e 40 graus de flexão, se é a tíbia com LCA, caso ele esteja rompido, vai subluxar anteriormente. Beleza? Aí, Hélio, outra coisa que eu vou falando e vou lembrando aos poucos. Esse vídeo dessa lesão do Klay Thompson, que ocorreu aí, ela já aconteceu enquanto a LAF estava... Não com o Klay Thompson, né? Mas nos atendimentos da gente, enquanto a gente estava sediando o GIS, por exemplo, a LAF estava presente. E até quando a posturada estava jogando, nessa hora eu não estava como terapeuta, estava como atleta, junto de um colega meu, ele subiu para fazer uma bandeja, e foi o mesmo mecanismo igual do vídeo que passou. Ele subiu, fez a bandeja, mas na hora de aterrissar, ele teve essa ruptura de LCA. Ele aterrissou, o pé travou e o joelho entrou para dentro. E aí, o que a gente da lá fez? Eu estava em quadra na hora, fui prestar o atendimento, mas o pessoal de fora também desceu. O que a gente fez? Desceu, já fez o teste de pivot shift, de Lachman, de gaveta, que eu vou falar ainda. Não, de forma alguma. A gente não vai fazer isso, caso isso aconteça na nossa frente. Por quê? Vamos supor que eu vá fazer o teste e dê positivo.
Agora eu vou falar um pouco mais informal. O que eu vou falar para o cara que tá tenso naquele momento e vou dizer, irmão, seu LCA rompeu, sente e chora. Não, isso não acontece. E até por medidas de segurança mesmo. Vamos supor que ele até tenha tido a lesão, tenha tido um grau de ruptura, aí eu vou fazer o teste que vai estressar o ligamento, porque todos esses testes que a gente está falando, desde os de membro superior até os de aqui, eles vão estressar o tendão, a musculatura, ou o ligamento, no caso aqui é um ligamento, ele vai estressar e poder causar, caso seja apenas uma frouxidão ou uma ruptura parcial. Enquanto a gente faz esses testes, eles podem causar uma ruptura total, e aí o dano ser maior. Então, no momento em que acontece a lesão, eu já vi vídeos de fisioterapeutas fazendo, até durante a Copa, teve um caso do Alex Telles, eu não lembro qual jogo ele rompeu, mas ele estava jogando pelo Brasil, lateral esquerdo, e ele rompeu o LCA durante um jogo da Copa. E durante as imagens foi possível ver um dos fisioterapeutas fazendo, fisioterapeuta no médico, né, não sei qual era o clínico que estava fazendo o teste, fez o teste de Lachman e de gaveta no Alex Telles, no jogador, no lateral. É muito perigoso realizar esse teste no momento em que acontece uma lesão, porque justamente a gente pode causar transformar uma ruptura que é parcial ou em uma ruptura total. Então tem que ter muito cuidado, guardar ansiedade na hora que a gente vê, na hora que vocês vão estar presentes, porque em algum momento para os ortopédicos daqui, eu espero que não, mas muito provavelmente vão presenciar uma lesão dessa, então tem que segurar a ansiedade e não querer diagnosticar logo de cara, tem que ter essa calma. Porque aí depois, com o atleta frio, depois fizer um exame de imagem bonitinho, quando for fazer uma avaliação clínica para confirmar, aí você pode fazer esses testes. Pode passar, não? E aí a gente tem também o ligamento, o mecanismo de lesão, ligamento cruzado posterior. Pode passar. E aí a gente tem um vídeo do Ibrahimovic, no qual ele vai subir para disputar uma bola. Na outra imagem vai ser melhor para identificar agora, que vai mostrar. Ele sobe, ó, olhem a tíbia dele, indo totalmente para trás. E repete só mais uma vez aí, Arnaldo. A tíbia do Ibrahim completamente aí para trás. Houve uma ruptura do ligamento cruzado posterior. Essa ruptura também é muito comum de acontecer na academia. Por exemplo, o pessoal que faz leg press, quando o pessoal estica totalmente o joelho no leg press, tem que ter cuidado para esse joelho não ir para trás e causar uma ruptura, principalmente se tiver altas cargas ali. O pessoal que treina bastante pesado tem que ter cuidado. Pode passar, não. E alguns testes sobre o mecanismo, só complementando, ele acontece quando a tíbia, o inverso da CA, ela ocorre essa translação posterior. A tíbia vai totalmente para trás e o fêmur ele continua fixo, mais anteriorizado. E aí eu peguei, juntando os dois, o gaveta anterior e o posterior, porque é o mesmo teste, a única coisa que vai diferenciar vai ser a direção da força do terapeuta. O paciente vai estar em bico dorsal, com o joelho flexionado a 90 graus e o pé apoiado na maca. O examinador, ele pede licença ao paciente, ao atleta, e vai sentar sobre os pés do paciente para realizar essa translação, seja anterior, para testar o ligamento cruzado anterior, ou posterior para testar o LCP. E a especificidade desse teste, o de gaveta anterior, a sensibilidade dele é de 92% e 91% de especificidade. Já o de gaveta posterior, ele tem 90% de sensibilidade e 99% de especificidade. Pode passar. E aí, dos mecanismos colaterais do joelho, geralmente eles acontecem quando há uma força externa anormal, no qual ela vai ser imposta sobre o joelho de uma forma lateral. Aqui na imagem, antes de passar ainda, a gente consegue ver o Cristiano Ronaldo, ele recebendo uma força no joelho, na parte lateral do joelho. Só que o ligamento que vai ser estressado aqui nessa foto não vai ser o ligamento colateral fibular, ou colateral lateral do joelho. Vai ser o colateral tibial, o colateral medial. Porque ele recebe a pancada lateralmente, mas o ligamento que vai ser estressado vai ser o ligamento da parte interna do joelho. E se caso ele recebesse a pancada na parte interna do joelho, quem seria estressado seria a parte lateral, o ligamento colateral fibular, ou colateral lateral. Pode passar aí, Arnaldo, para a gente conseguir ver o vídeo. Aí ele vai mostrar... Pode avançar um pouquinho, Arnaldo, porque aí ele vai repetir várias vezes a imagem. Aí o Cristiano cai, ele foi na final da Eurocopa, ele teve que abandonar o jogo. Vai mostrar em câmera lenta mais ainda. Ele recebe a carga
na parte lateral do joelho, mas a lesão que ele teve foi de colateral medial, porque o ligamento colateral medial, que deveria sustentar ali, ele acabou sendo exposto demais. Aí nessa imagem vai dar para ver um pouco melhor. Acho que vai ter mais alguma imagem. Bom, e aí os fisioterapeutas prestando atendimento ao atleta. Pode passar, não. E aí como é que fazer os testes? O paciente vai estar deitado com o joelho totalmente em extensão e depois vai ser feita uma flexão de 20 a 30 graus. E aí o terapeuta, o que ele vai fazer? Já pode se guiar pela imagem. Pode avançar, Arnaldo. O terapeuta ele vai segurar uma parte da mão no tornozelo e vai segurar uma das mãos no tornozelo e a outra mão no joelho do paciente. E aí vai ser uma força inversa. A gente consegue ver aqui pelas setas. Enquanto uma mão o Payet aí tirou uma final de Eurocopa do Cristiano Ronaldo, mas Deus foi justo, ele ganhou essa final. Aí, ó, na imagem, o que a gente consegue ver? O terapeuta que está aplicando a força para dentro, né, uma força interna ali no tornozelo, e a mão que está empurrando o joelho para fora, aqui ele vai estar sendo testado o ligamento colateral fibular, lateral do joelho. Porque a mão que está empurrando a força vem de dentro e vai estar estressando o joelho de fora. E para testar o colateral tibial, o colateral medial, as mãos estariam inversas aqui. Uma mão estaria na parte a mão que está no tornozelo, agora ela estaria na parte interna, e a mão que está no joelho, que está aqui na parte interna, ela estaria na parte externa do joelho. É só o inverso da imagem. Tranquilo? Para o VAR, a posição se mantém, porém a estabilização ocorre na face medial da coxa. É só o inverso que está aí. Pode passar. Passa. Seria tornozelo agora. Um dos mecanismos dos ligamentos colaterais de tornozelo, a gente consegue ver aí por essa imagem, ele é bem parecido com o mecanismo de lesão de ligamentos colaterais do joelho, no qual o atleta recebe uma força de um lado e a lesão vai acontecer no outro. Aí a gente consegue ver o Dembélé, na época que estava no Barcelona, ele recebendo um carrinho, o carrinho dele vem no maléolo medial da tíbia, tá? Na articulação do tornozelo, mas no maléolo medial. Mas quem vai ser estressado, os ligamentos que vão ser estressados, vão ser os ligamentos externos. E caso ele tivesse uma lesão na parte interna do tornozelo, esse carrinho que ele sofreu, essa força externa que ele recebeu, teria de ter vindo por fora, tá? Pode passar, não. E aí a gente tem um teste de estresse em varo, no qual se estabiliza a extremidade distal com uma mão, enquanto a outra realiza esse varo com o calcanhar. Vai puxar o tornozelo do atleta para dentro. E aí, ó, vocês podem perceber, coloca a setinha em cima bem do maléolo, Arnaldo, que a gente vê que toda essa parte que o terapeuta está estendendo, vai estar sendo esticada, vai estar sendo tensionada. E nesse momento, o paciente, ele vai referir dor nesse local, tá? Pode passar. O estresse em valgo é a mesma coisa, só que a força direcionada vai ser o contrário. Antes estava puxando o pé para dentro e agora vai puxar para fora para testar os ligamentos que resistem às forças em valgo, tá? Aí, no caso, isso seria para testar a estabilidade do ligamento deltoide, do ligamento colateral medial do tornozelo. Pode passar. Aqui a gente tem o teste de gaveta também dos ligamentos do tornozelo, que deve se manter estabilidade a parte distal da fíbula e da tíbia, com uma das mãos, enquanto a outra vai segurar o pé do atleta aproximadamente em 20 graus de dorsiflexão, que é a flexão do tornozelo. E vai deslocar o calcanhar anteriormente. Vai segurar a tíbia e a fíbula aqui e vai puxar esse calcanhar para frente. Pode até fazer uma leve, empurrar um pouquinho a tíbia para trás para ter uma puxada mais eficiente, podemos dizer assim. Pode passar. E aí eu trouxe também o que muitos consideram a pior lesão do esporte, de todos os esportes, que é a ruptura do tendão do calcâneo, do tendão de Aquiles, que é uma lesão grave, que demora mais de 10 meses para se recuperar, tem um tempo de reabilitação maior do que do LCA, muitos consideram a pior lesão do esporte, e a gente tem um teste que pode identificar essa lesão. E aí pode passar, Arnaldo.
Aí a gente tem um vídeo de outro atleta que também na época estava no Golden State Warriors, o Kevin Durant, que ele tentou fazer um movimento e a gente consegue ver esse estalido na panturrilha dele. Esse é o momento em que o tendão ele se rompe e os gastrocnêmios eles são completamente puxados para cima. Repete só mais uma vez aí, Arnaldo, para o pessoal ver esse clique, ó, esse estalido, que é bem evidente, causa uma dor imensa e muitos atletas não conseguem retornar a performar muito bem depois dessa lesão. Por isso que ela é considerada a pior do esporte. E aí o teste que a gente tem para essa lesão é o teste de Thompson, no qual o paciente ele vai se encontrar em decúbito ventral, com esse joelho flexionado a 90 graus, e aí é feita uma compressão nos gastrocnêmios, na panturrilha, no ventre muscular mesmo, e se o tendão ele estiver íntegro, vai ter uma flexão plantar do pé. No momento em que o fisioterapeuta ou o clínico ele fizer essa compressão dos gastrocnêmios, o pé do atleta, do paciente, ele vai realizar uma flexão plantar. Caso não esteja, esse paciente ele não vai conseguir realizar essa flexão plantar, ou caso não esteja parcialmente rompido, não vai ser uma flexão plantar tão evidente, não vai ser um reflexo evidente, tá certo? Essa aí, basicamente, essas são as nossas referências, tá, pessoal? Agora a gente vai estar abrindo um espaço para vocês se comunicarem, caso tenham alguma dúvida, quiserem que a gente dê alguma visão de como a gente encontra esses testes na prática da gente na LAF, ou até de experiência clínica nossa mesmo. A gente está aberto aqui a discussões, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa apresentação de hoje. Então, é isso, galera. Muito obrigado, Hélio. Muito obrigado, Arnaldo. Muito obrigado, Gabi. Foi uma apresentação assim, muito, muito rica, acredito eu. Vocês trouxeram